Fala fiel, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações e atualizações aí do Coringão, com a chegada agora de Marcelo Paes. O planejamento da temporada 2026 segue a todo vapor, até porque na próxima semana já começa o Paulistão. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. O Corinthians, na verdade, uma apuração do GE. Globo com o Gabriel, a gente conseguiu apurar de que o Corinthians está redigindo um contrato com para garantir que o Maicon esteja em definitivo no elenco do Corinthians. Só para explicar essa história, o Maicon já tem 33 anos e ele só tem duas equipes pelas quais ele jogou: Shakhtar Donetsk e Corinthians. E aí, essa é a quarta passagem do Maicon. O Maicon foi formado na categoria de base do Corinthians. E essa é a quarta passagem do Maicon pelo Corinthians. Eu até, numa entrevista que eu tive com oportunidade com ele em outubro, ali em novembro, eu perguntei sobre essa renovação e ele falou assim: cara, só não dá mais para ficar nessa ida e vinda. Então, o Corinthians e o Shakhtar Donetsk entraram numa solução. E por que demorou essa solução? Porque o Corinthians trocou de diretor de futebol, a situação ficou pausada. O Corinthians chegou até, ainda sem um diretor de futebol, um executivo de futebol, chegou a cogitar um novo empréstimo com o Shakhtar e com o Maicon, só que o Maicon não gostou. Essa é uma fórmula que não agradava o Maicon. No fim das contas, o Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos do Maicon e o Shakhtar Donetsk fica com 50% dos direitos econômicos do Maicon numa possível venda. Ambos ganham ali, né? Ambos dividem essa grana, né? O Maicon tem contrato agora até o final de 2027 com o Corinthians e é um alívio, a primeira vitória do executivo de futebol, Marcelo Paes, que começou com o Fabinho essa negociação, e pausou e agora termina com o Marcelo Paes. Vale lembrar que o Corinthians ainda deve ao Shakhtar pelo empréstimo dessa última passagem, cerca de 1 milhão de euros, o que dá 6,5 milhões de reais. Então o Corinthians precisa pagar isso, mas não está dentro do contrato que está sendo redigido exatamente agora. Não está dentro do contrato essa quantia. Não é necessário que o Corinthians pague para obter o Maicon. Isso já está determinado. Mas o Corinthians precisa pagar porque já perdeu no CAS e precisa pagar esse dinheiro caso não queira um novo transfer ban. Bom, então, vamos... porque o novo, você está falando do caso do Félix Torres ainda, né? Então, vamos lá. Ele estava emprestado, certo? Esse era o formato de vínculo, né? Estava emprestado do Shakhtar ao Corinthians e agora o Corinthians começa a se organizar. Foi o primeiro movimento, né? Liderado pelo Marcelo Paes, não foi isso, o Emanuel? Que acabou de chegar, né? Exatamente. O Marcelo Paes, que ainda nem chegou em São Paulo, na verdade, ele tem feito muitas reuniões online, né, chamadas de vídeo, porque ele ainda não veio para São Paulo. E esse foi o primeiro problema, porque era o problema mais urgente. O contrato do Maicon vencia no dia 31 de dezembro e ele é um jogador de confiança, não só um jogador de confiança, mas como capitão da equipe do Dorival Júnior. Então, era uma prioridade que o Marcelo Paes precisava resolver e, enfim, quase 24 horas antes do prazo acabar, o contrato foi resolvido. Líder, né? Um dos líderes desse elenco, não só pela braçadeira, né? Mas um nome muito respeitado. Eu vou levar um tempo para me acostumar com o Marcelo Paes dirigindo o Corinthians, o Bruno Espino dirigindo o Cruzeiro. Essas negociações aí, eu que sou velho... Não, engraçado que antigamente a gente não se acostumava com os jogadores, agora são com os dirigentes. Né? O jogador já virou um hábito, agora com dirigentes eu ainda vou demorar a entender isso e vê-lo com a camisa do Corinthians. Mas dizendo o seguinte, os dois, tanto o Marcelo como o Bruno, são pessoas extremamente qualificadas e competentes. Dois ótimos movimentos de Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que foi chute lá no ângulo mesmo dos dois clubes em relação aos dois dirigentes. Acho excelentes nomes também concordo pelo trabalho que faziam, né, nos seus clubes anteriores, né? Mas quanto ao Paes, eu faço uma ressalva só. Ele tinha dito que não sairia com a queda. E ele saiu. Mas aí não depende muito dele, né? Por todas as circunstâncias que a gente viu durante o ano com o Fortaleza. Que não tem relação nenhuma com a competência dele, tá? Absolutamente. Ele é um cara, uma das referências, né? Ele não faz gol. Eu começo por aí. Como é que é isso daí? Ele não faz gol. A queda você não está relacionando a ele? Eu acho que não. É lógico que você vai começar a pegar todos os problemas do Fortaleza, é lógico que tem um percentual de responsabilidade. Porque quem faz, vamos dizer... quem formata o elenco junto com o treinador tem na verdade, uma responsabilidade em cima disso. Mas será que ele teve a possibilidade, vamos dizer,
financeira para poder fazer investimentos, né? Será que certamente alguns investimentos que foram feitos não deram certo, entendeu? Quantos treinadores o Fortaleza, né, foi obrigado, né? Porque existe uma cartilhinha para quem é rebaixado. Primeiro, atraso de pagamento, ambiente ruim, né, e a troca constante de treinadores. Mas teve muita dança das cadeiras. Não foi Palermo logo depois do Vojvoda, não? Não, teve o Renato Paiva. Teve o Paiva, verdade, bem lembrado. Teve o Paiva, e aí o Palermo chega, né, com o intermédio do Vojvoda, né, é verdade. Aí a gente fala, se o Palermo tivesse chegado antes, quem sabe? Isso é um ponto de interrogação, entendeu? Porque realmente o trabalho no final foi um trabalho, mas já vinha tendo as consequências, né? Eu acho que a dificuldade maior, Maré, é o fato de você... o Fortaleza, ele passou por todas as fases do Fortaleza, desde lá da Série D até chegar a Libertadores. Final de Sul-Americana, né? Como chegou, vamos dizer, toda essa trajetória. Ele está indo para um clube que tem uma dimensão, sem menosprezar, logicamente, o Fortaleza, entendeu? Numa dimensão muito maior. Um holofote diferente, com certeza. Só que ele chega num momento que as águas parecem que estão tranquilas, entendeu? Com a conquista da Copa do Brasil, tudo isso aí, eu acho que ameniza um pouco essa adaptação, né? Uma coisa é você estar dentro de um clube que aspira a pouca coisa. A partir do momento que ele sentou na cadeira de diretor do Corinthians, as aspirações são muito maiores, entendeu? Mas eu não tenho dúvida, pela competência da mesma forma como o Bruno. O Bruno teve uma passagem muito especial pelo Flamengo desde o período todo lá que ele teve lá dentro, entendeu? E esses caras vão precisar de respaldo dos presidentes, né, para que eles possam desenvolver esse trabalho. Eu não queria deixar passar em branco também, foi o trabalho que foi feito pelo Soldado durante esse período. O Fabinho fez no Corinthians porque ele passou por tempestades, e olha que foram tempestades brabas, né? E ele, de certa forma, conseguiu desenvolver um trabalho bem legal, inclusive trazendo jogadores que hoje são ídolos, né? O caso do goleiro. Né? O Fabinho vem de dois bons trabalhos, né? Ele também havia feito com o Bruno e com o Marcos Braz dentro do Flamengo. Dentro do Flamengo, nos últimos anos, saiu para ir para um cargo ainda maior dentro do Corinthians, né? Porque ele passou a ser o responsável, né? E foi campeão também, né? Botou faixa. Então, acho que isso é muito importante. A gente entrevistou ele no fechamento depois da decisão da Copa do Brasil. E, cara, assim, dava para ver, primeiro, o alívio, né? Pela conquista. E o segundo, a forma como ele conseguiu blindar o elenco, o Dorival, dos problemas políticos que o Corinthians atravessou esse ano, né? Então, também foi uma boa menção aqui do maestro. Vai para o Internacional e vai também participar ao lado do Abel agora de um trabalho importante também no Inter, né? Eu não sei se fui clara aqui quando falei da minha ressalva ao Paes, que não tinha nada a ver com a competência dele. Acho uma referência na função, e a ressalva que eu faço não tem nenhuma relação com a competência, que é o fato dele ter mudado de ideia. Porque ele disse que seguiria no Fortaleza na Série B. E aí ele ouve a proposta do Corinthians e ele muda, e também não tem problema nenhum, né? E o Fortaleza repôs muito bem a saída do Marcelo com o Pedro, que foi CEO do Botafogo. Do Cruzeiro também, né? Então, o Fortaleza também conseguiu agir bem no mercado. Esse mercado está movimentado. O Marcos Braz já estava continuando no Remo, né? Subiu o Remo, pô. É outro nome de movimento também dentro do mercado. E é um mercado carente, esse de dirigentes esportivos, né? Mas sabe o que eu acho legal, Lina? Porque acabou aquela história do dirigente amador, o dirigente voluntário. Os caras são profissionais. Isso, sim. E obriga o cara... Eu sentei na cadeira há 21 anos atrás do Flamengo como diretor. Eu chegava às 8 da noite, 8 da manhã, e saía às 8 da noite. O problema é que eu tive como adversários naquele período dirigentes voluntários, que muitas coisas que a gente fazia durante o dia, eles chegavam às 6 horas da tarde e desautorizavam. Então, eu tinha muita responsabilidade e pouca autoridade, entendeu? E é exatamente o contrário. Hoje esses caras têm... No futebol não ter a caneta, você está morto. Não, e também, maestro, a questão da identidade, né? A sua identidade com o Flamengo, naquele tempo, talvez atrapalhasse essa circulação dentro do mercado, em outros clubes, era um pouco mais difícil. Acho que hoje a gente consegue assimilar melhor o nível profissional independente. O Rogério Ceni é a maior prova disso, né? Dificuldade que ele tem no começo e hoje estabilizado como treinador, como profissional do mercado. Às vezes a identidade muito forte com o clube, em outros tempos eu acho que atrapalhou mais, hoje em dia está atrapalhando menos. Que está em final de contrato, até porque eu acho que faz mais sentido a gente falar um pouquinho disso do que ficar ventilando aqui possíveis contratações, sendo que o Corinthians nem derrubou o transfer ban ainda.
Então, assim, o Corinthians Exato. quer o Savarino, Félix Torres vai estar na troca. Tá, mas o Corinthians não pode registrar o Savarino, nem se o Botafogo der o Savarino pro Corinthians. Ó, o Corinthians não pode. Entendeu? Então, a gente vai ficar aqui falando sobre um negócio que não faz muito sentido. Mas tem alguns jogadores em final de contrato. E quem já está registrado pode continuar. Não é isso, Gui? É isso mesmo. Então, você pode renovar contrato, pô. Você não pode registrar no jogador. Eu acho que faz sentido a gente analisar por aí. Porque a gente tem 4 jogadores aí em final de contrato. Perfeito. Tem aí uma matéria aí que quiser ilustrar, que é o Maicon, aí, ó. O Thales Magno, o Romero e o Angileri. Leandro Quesada, é com você. Dia 31, quando é? Amanhã, né? Amanhã, pô. Amanhã termina o contrato. Amanhã termina o contrato de empréstimo do Maicon. O Fabinho estava tratando disso, mas ele deixou para essa virada de ano, até porque ele já sabia que ia sair do Corinthians. Então, esse vai ser um dos principais trabalhos aí nessa virada de ano, não é? De 2025 para 2026, do novo chefão do Corinthians, o Marcelo Paz, que é a renovação do contrato aí do Maicon. Não vai ser fácil, porque já é mais uma outra renovação. O Shakhtar não sei se vai aceitar isso. Eu preciso levantar agora informações com o próprio Marcelo Paz para saber qual será o final dessa história. O Angileri também está com o contrato se encerrando. Informação aí que um passarinho aí, me passou, é que ele está querendo um aumento, né? E eu não sei se ele também está com toda essa bola para pedir alguma coisa a mais para o Corinthians. Então, dependendo do que acontecer, linha no Angileri. O Romero não fica. Isso daí já pode até tirar daí. O Romero tá fora, tá fora. Sério? Não. Não permanece mais no Corinthians. Já até fez despedida aí recentemente aí. Escreveu aí, acho que foi no Twitter ou no Instagram, tal, tá fora. E o Thales Magno... Mas peraí, Quesada, peraí. Mas não tem chance do Romero. O Romero é xodó da torcida. Falou que baixa aí, não sei, metade do salário. Grana. Ele falou que baixa o salário. Aí... Ele ganha 1 milhão no Corinthians, né? Não dá. Com todo respeito ao Romero, não dá pra pagar 1 milhão pro Romero. Não dá. Vamos supor que ele baixe metade do salário. Pô, ainda assim é muito dinheiro, né? Mas... não, muito dinheiro. Você ficaria com ele por metade do salário? Não. Não? Metade não. 300 mil talvez. Só que assim... Se ele pagar 300 mil para jogar no Corinthians... Não é pouco dinheiro, gente, mas é o seguinte, é o que tem. Não, mas é que tá. Por isso que eu falo. Vocês têm muito... Vocês dois, vocês têm muito peninha de jogador, entendeu? Nossa, o Romero vai deixar de ganhar 1 milhão? Não, deixa eu terminar. Nossa, não pode mexer com o Romerinho da Fiel. O cara ganha 1 milhão, não pode ganhar 300? Não, peraí, gente, 300 mil é dinheiro pra caramba. Quanto tempo a gente tem que trabalhar para ganhar 300 mil reais? Alfinete 2 meses. Você é um mês, trabalhar décadas. Você é um mês. Eu décadas, vocês nem tanto. Agora é sério, tô falando sério. É preciso parar de ter pena de jogador. O Fagner agora vai voltar. Vai fazer o quê com o Fagner? Ninguém quer o Fagner, é muito dinheiro. Tomara que o Tite fique com o Fagner lá. Eu até esqueci, né? O Tite adora o Fagner. De repente, né? Não, tchê, continua aqui, tchê. Seria uma ótima, né? Alguém tem que ligar pro Tite e falar, Tite, fica com o Fagner aí, pô. O Fagner é importante. 1 milhão a menos. Né? 1 milhão a menos não, porque paga metade. 500 mil a menos. Aí... não tem mais o Romero ano que vem. 1 milhão a menos. Isso daí no ano, gente, dá 13 milhas. O Corinthians quer diminuir em 6 milhões a folha de pagamento. É assim que a conta começa a ser feita, entendeu? E outra, o Alex Santana tá voltando e o Pedro Raul também tá voltando. O Pedro Raul ganha 700 mil reais. Vale? Aí eu devolvo para vocês que têm peninha de jogador de futebol. Vale 700 mil reais o Pedro Raul? O senhor responda, senhor Alfinete, se vale 700 mil reais o Pedro Raul. Tem que perguntar lá para o Augusto Melo, que fez esses contratos. Não, eu estou perguntando para você. Você tem o número dele aí, liga aí para ele. Então, foi ele que contratou esse povo aí por esses valores. Então é isso aí. Vocês ficaram sem argumento, tá vendo? Não tem argumento.
O Thales é aquele tipo clássico do jogador que tá no clube, aí amplia o contrato dele e ele para de jogar. É o que aconteceu com esse rapaz aí. Ampliaram o contrato dele da noite pro dia, parou de jogar, entendeu? Assim, E não é mau jogador, muito radical falar. Leva pro São Paulo. Não é, mas também não é bom, né? Leva pro São Paulo. Não é ruim, mas também não é bom. Acho que Leva pro São Paulo. Leva. Se o São Paulo tiver dinheiro, vamos. Se vocês quiserem ser rebaixados, já o primeiro caminho é levar o Thales Magno. Por exemplo, eu acho uma boa essa ideia aí do São Paulo contratar o Thales Magno. Faz um troca-troca, cara. Pega o Marcos Antônio. Dorival. Não, aí não, Marcos pô. Antônio também. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE, trazendo aí algumas informações aí do Corinthians, abre aspas. O Corinthians estuda a possibilidade de ter um ex-jogador em seu departamento de futebol para assumir o cargo de gerente. A diretoria deve debater a ideia com Marcelo Paes, novo executivo do clube, em reuniões no CT Joaquim Grava nos próximos dias. Responsáveis pelo futebol do Timão não tratam essa decisão com urgência, mas entendem a importância de ter um profissional para cuidar das questões operacionais do dia a dia e estar em contato direto ali com os jogadores. Marcelo Paes, contratado neste sábado, deve lidar mais com negociações e a parte financeira do clube. Desligado na terça-feira passada, Fabinho Soldado acumulava funções e lidava com diversas questões do CT, como contratações e problemas financeiros. Nos últimos meses, contou com a ajuda de Renan Blois, gerente de análise de mercado, para trabalhar. Renan acompanhou treinos no gramado, viajou com a delegação, passou a ter papel importante no vestiário alvinegro, deixando de atuar apenas como um scout. Ainda não há negociação com ex-jogadores, mas alguns nomes agradam aos mais Stabile e seus aliados, como Paulinho, ex-jogador do Corinthians e atualmente diretor executivo do Mirassol, e Júlio César, que também foi ex-goleiro do Corinthians, atualmente é coordenador técnico do Red Bull Bragantino. Fábio Santos e Renato Augusto também aparecem como possíveis opções. Enfim, uma ótima matéria aí do GE, trazendo essas informações referentes aí a trazer esse possível ex-jogador, principalmente se for ex-jogador do clube que já conhece como é o Corinthians, e fazendo esse elo entre direção e jogadores. Acho que seria de bom agrado. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!